Não tô entendendo. Elga? Internet não caiu, não? Gente, não, agora acho que parece que voltou. Elga? Foi agora. Eu não estou vendo Elga. Eu não estou vendo. Vamos aguardar. Ah, pronto. Ah, gente, Você, olha, como essas você falou, coisas, essas coisas dessa nova tecnologia pra gente, né, Dea? A pois gente tem é, vivenciado bastante isso, mas vamos seguindo, né? Então, boa noite a todos. Acredito que muitos de vocês já me conheçam, né? Meu nome é Elga Passos. E boa noite, Line, Jocelyn, professor Roque, olha que maravilha. Sou colega da professora Andrea Gomes, né? Fazemos parte aí do Departamento de Ciências Econômicas da UESC. Atualmente também estou como coordenadora. Oh, minha irmã, Andy. Atualmente estou como coordenadora do colegiado e os últimos tempos eu tive a oportunidade no doutorado de trabalhar com essa questão de urbanização e desenvolvimento. Então, por isso, meus olhos brilham quando fala a respeito dessa temática, né? Então, eu e a professora Andréa já vimos aí discutindo bastante a respeito dessa temática. Ei, Irene! E aí a gente quer compartilhar com vocês, né? A gente começou a identificar diversas coisas interessantes, né? Relativo aos padrões da propagação da Covid, relacionando isso com aspectos regionais e urbanos, e temos aí algumas hipóteses, né? Acho que uma que poderia resumir em forma de pergunta ou hipótese seria: será que a gente pode afirmar que a pandemia, a Covid-19, é uma doença urbana? Então, vamos agora aí começar então a apresentar para vocês as primeiras informações, né? Posso começar, Dea? Sim, né? Vou seguindo e depois eu passo a bola para você. Bom, importante arrumar para nos esclarecer do tempo, porque senão a conversa que sim. corre. A gente está entendendo que isso aqui muito provavelmente vai caminhar para uma videochamada interativa e compartilhada, né? Então, o risco da gente passar do tempo é grande, porque a temática é muito bacana. Então, para a gente chegar a esse ponto aí de discussão, inclusive chegar na nossa região, ó, um abraço, queridíssima prima minha Tami. Sejam todos bem-vindos, hein? A gente retomar um pouquinho sobre esse processo de propagação da Covid mundialmente. Como todos sabemos, tudo se iniciou na cidade de Wuhan. Aqui em casa, a gente às vezes corre risco, né? Faz tanto armenguezinho, estava aqui descendo o negócio. Então, começou na cidade de Wuhan, é um grande centro da China central. Só para vocês terem ideia, recentemente, no censo deles, foi constatado aí que eles passam de 10 milhões de pessoas, então é uma região muito populosa, muito adensada, e a partir de Wuhan começou a se espalhar na própria China, né? E depois a gente foi acompanhando a propagação aí da doença para outros continentes, para a Europa, para a Oceania, para a América do Norte. Aí só lembrando um pouquinho de data, tudo começou em dezembro, embora tenha algumas dúvidas se realmente o primeiro caso
efetivamente foi em dezembro, né? Tem alguns questionamentos que talvez tenham acontecido antes, em novembro já. E na Europa, isso chegou já em janeiro, se espalhou para o continente como um todo, nos meses seguintes, fevereiro, março, né? Na América do Norte também, e aí chegando também na América do Sul, na África, enfim. Acompanhamos todo esse processo, né? E alguns pontos que eu quero destacar aqui a respeito de padrões que a gente identifica, eu não sei se todos tiveram oportunidade, eu postei no meu history, já para começar a introduzir a temática aí, para quem estava muito afim de entender, eu coloquei alguns mapinhas, algumas estatísticas, inclusive estatísticas e gráficos aí elaborados também pela professora Andrea, né? Então, eu não sei se todos viram, mas se a gente compara o padrão de urbanização mundial, no qual a gente identifica aí que o continente europeu, a América do Norte, os países mais desenvolvidos, comumente são os mais urbanizados, né? E aí, na sequência, a gente tem também a América do Sul, a Ásia e a África como último. Quando a gente olha o mapa da quantidade de infectados, o padrão parece semelhante, mas não vou adiantar muito, tá? Então, chegando cá no Brasil, né, o primeiro caso aí que foi notificado, constatado, confirmado, foi em 26 de fevereiro. E foi em São Paulo, né, de um brasileiro que tinha recém-chegado da Itália. E aí, quando a gente olha também outras notícias, constata que não foi a finalzinho do mês, ou março, na verdade, até 5 de março, 50% dos casos já notificados, que eram alguns, todos eles se referiam a pessoas que tinham chegado ou da Europa ou da Ásia, né, principalmente dessas localidades. E chegando em cidades que a gente pode denominar principalmente aí cosmopolitas, né, que tem um contato com o mundo, né, que tem aeroporto, né, principalmente isso, e depois a gente começa a ver um padrão aí se espalhando, se espraiando para o restante do país. Até chegar também no momento que a gente começa a ter constatações na Bahia. Então, sobre a Bahia, Dea, você pode falar um pouquinho para a gente aí? Você que Sim, teve... então a gente vai estar ao longo dessa conversa tentando demonstrar, né, a nossa hipótese que realmente a Covid ela é na verdade a pandemia ela é urbana, né? Então, de fato, Elga, a pandemia, a meu ver, ela é urbana, ela gosta das conexões, ela gosta da aglomeração, né? E parece até que a pandemia, que essa doença, ela lê os manuais de economia regional, porque ela exatamente se instala obedecendo à hierarquia das cidades. Pessoal, os alunos de economia regional vão entender o que a gente está falando bem, né? Então, observe, de fato, ela chega aonde? Na grande metrópole nacional. E nós temos no Brasil uma grande metrópole nacional, de acordo com o IBGE, que é São Paulo. Primeira hierarquia central, São Paulo. E depois vai para onde? Vai para as demais metrópoles de ordens inferiores, né? E a conexão global. São metrópoles de conexão global. Aí, quando a gente visualiza o mapa, Elga, de fato, a Covid, ela está onde? Onde é que ela começa no Brasil? No litoral. E hoje, posso dizer para vocês, nós não temos, tanto no Brasil quanto na Bahia, municípios acima de 20 mil habitantes sem a Covid. Tá? A gente chega nessa situação, depois do grande ciclo, da grande metrópole nacional, ela chega para a Bahia. Então, o que acontece? Essas condições que facilitaram a entrada em São Paulo também facilitaram a entrada na Bahia.
que é o que a gente vai ver entrando primeiramente em Feira de Santana. Quando eu falo Feira de Santana, estou vendo a conexão via Salvador, né? Então, a gente tem Feira de Santana, Salvador, conexões, olha, metrópoles, depois vai para onde? Vai para os eixos regionais, Porto Seguro, Ilhéus e Itabuna. Então, ela vai exatamente no interior, e na Bahia também nós não temos mais municípios acima de 20 mil habitantes sem Covid. Tá? E isso me impressiona, porque ao analisar os dados, por exemplo, na semana passada eu fiz parte de uma mesa redonda na SEI, e eu tinha pego os dados tanto da Bahia quanto do Brasil e analisado a evolução. Coisa de uma semana apenas, em uma semana apenas, a Covid, ela sai do litoral, sai não, porque ela permanece no litoral, né? Mas ela vai adentrando para o interior do Brasil e vai adentrando para o interior da Bahia. O Centro-Oeste, há uma semana atrás, praticamente não tinha tantos casos de Covid. Se você for olhar agora o Centro-Oeste, está tomado pela Covid. Né? E essa lógica também vem para a Bahia. Se a gente olhar a Bahia agora, que antes, o boom, que a gente vai falar um pouco do boom, né? De Ilhéus e Itabuna, mas agora está adentrando para a Bahia. E é muito preocupante, na minha opinião agora, que a gente tem que ficar um pouco de olho, está olhando os dados, de Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas, que está começando também a espraiar para essas regiões. Tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho também por que está espraiando, por conta exatamente das ligações, dos eixos de ligações, né? Enfim, então a Covid ela chega na Bahia, chega em Feira de Santana no dia 6 de março, chega em Porto Seguro, se eu não me engano, no dia 16 de março, e chega em Ilhéus no dia 25 de março. Né? Aí faz aquele estrago que a gente conhece. E nós tivemos um outro fator ainda bem específico da nossa região, e aí foi específico de fato, que nós tivemos um evento que a gente pode chamar de evento bombástico lá em Itacaré, né? E nesse evento bombástico, nós sabemos que tivemos casos de Covid ali. E foram 500 convidados, né? Esses convidados foram para São Paulo, foi para Porto Seguro depois. Então, nós provavelmente tivemos um multifoco naquela região ali de Itacaré, de Uruçuca, tanto é que Uruçuca agora está com bastante casos, né? Então, o que acontece? A Covid chega na nossa região, aqui em Ilhéus e Itabuna, pelas conexões, que a gente sabe, as conexões ao aeroporto e tal, e chega aqui e imediatamente a gente tem alguns decretos que são feitos no município, né? No município de Ilhéus faz alguns decretos que a gente pode até falar um pouquinho também depois, o que a gente está observando com relação a se esses decretos estão realmente fazendo efeito ou não. Então, ele se instala aqui em Ilhéus. Aonde? Aonde que a gente observa os casos de Covid aqui em Ilhéus, assim como em Itabuna? Olha que coisa interessante, que vai corroborar um pouco com o que Helga está falando. Exatamente nos bairros urbanos. Tá? Então, a gente vê, se vocês pegarem lá os dados das prefeituras de Ilhéus, vocês vão ver que 90% dos casos de Covid estão localizados nos bairros urbanos. Principalmente ali no Viado. Pode falar, Guinha. Não, eu ia comentar sobre justamente esse mapinha, né, Dea? Realmente, estava me lembrando que eu dei uma olhada e talvez para Itabuna seja mais difícil identificar, porque Itabuna só tem um distrito, né, que é Ferradas, mas que também o número lá de infectados deve ser menor do que Itabuna mesmo, né, a cidade de Itabuna. Mas Ilhéus tem muitos distritos e que tem essa característica mais rural. E quando a gente verifica, né, onde é que está a concentração? Realmente está ali, no centro, onde acontece, né, feira, o malhado e tal, né, e então assim, Odea, a gente pode entender, quando você fala de fluxos, você está relacionando isso com a atividade econômica, mas se a gente considera que relativamente cedo, ou mais ou menos,
Os municípios que já foram cometidos, eles começaram a fechar. Como é que a gente pode entender isso, né? Que as atividades comerciais aí foram fechadas, mas ainda assim a gente viu a continuidade, o espraiamento. Essa resposta foi muito boa a sua pergunta, Elga, e de fato a gente tem que entender essa cidade de Ilhéus e Itabuna como cidades regionais, né? Então, obviamente que ela não é uma metrópole Salvador, ela não é uma metrópole São Paulo, Rio de Janeiro, mas ela tem importantes fluxos econômicos, né? Se a gente olhar a região de influência dessas duas cidades, elas abarcam, a influência delas nas cidades vizinhas, ela é muito grande. Então, por exemplo, as pessoas saem de Pau-Brasil para vir fazer compras em Ilhéus, saem de Canavieiras para fazer compras em Itabuna e Ilhéus. Então, as conexões revelam muita coisa, né? Então, são dois municípios que elas são chamadas de municípios regionais, cidades regionais de influência, né, de acordo com o IBGE. Então, essa questão dos municípios à volta, eles sim estão estreitamente conectados, tanto a Ilhéus como com Itabuna, né? E, de certa forma, Elga, o fato de estar conectado provoca, sim, um espraiamento da Covid em nível regional, né? Porque, ao mesmo tempo que as pessoas vêm para cá comprar, também levam com eles a Covid. Então, entender o caminho da Covid passa por entender o caminho dos fluxos econômicos. Odea, e assim, a gente sabe, acho que pelo menos para a nossa área, né, isso é bem conhecido, que Ilhéus e Itabuna, como você falou, tem uma importância regional, né, assiste muito diversos municípios menores, de portes menores, né, que estão no seu entorno, e a gente ouve muito falar de Ilhéus e Itabuna enquanto polo de saúde e polo educacional. O que é que essas questões têm a ver com a Covid? E tem a ver com a Covid, com a propagação dela na região? Como é que você percebe? Esse ponto que você tocou, Elga, é um ponto muito importante, porque a gente falou de conexões. Por outro lado, que tipo de serviços, vamos botar assim, de ordem superiores aos demais municípios vizinhos nós temos? Isso é importante. Nós temos, por exemplo, as universidades, né? Então, a universidade capta alunos dos municípios diversos próximos. Nós temos também a referência em termos de saúde. Então, quando a gente vai buscar um sistema de saúde com média e alta complexidade, a gente vai buscar onde? Em Ilhéus e Itabuna. Então, isso é um ponto. Se a gente tem uma propagação da Covid, e se a universidade, por exemplo, estivesse funcionando, isso seria um ponto de propagação muito expressivo. Por outro lado, dito referência para a Covid, né? Então, é aqui que as pessoas vão vir para buscar assistência de Covid, tudo isso, né? Os municípios vizinhos, a gente tem Canavieiras, Zuna, todo mundo vem para cá. Mas o que a gente tem observado aqui na região, e aí isso pode ser visto facilmente com inúmeros notícias de jornais, ou até isso, várias notícias de jornais, e vários também depoimentos de pessoal da saúde, né? Eu andei conversando com uma enfermeira que é da UTI, do Hospital Regional, então ela está no front mesmo ali da questão da Covid no Costa do Cacau, né? Então, nós estamos tendo problemas com relação ao sistema de saúde da nossa região. E, de certa forma, as pessoas que vêm aqui buscar esse serviço de ordem superior acabam sendo contaminadas por um problema mesmo do sistema de saúde regional. Então, é questão, muita queixa de falta de EPI, muita queixa de contaminação. Eu me lembro até que a gente estava discutindo a questão de um policial que foi para o hospital, né, por conta de uma situação específica e voltou com Covid, foi parar na UTI. Então, o que a gente está querendo demonstrar aqui é que, no nosso caso específico, o próprio sistema de saúde
do regional, ele está servindo como um disseminador da Covid-19, como propagador, como um vetor de propagação da Covid-19. Dea, eu até estava olhando também algumas notícias de outras localidades, né? Até quando a gente se reporta o início, a iminência da Covid, inclusive lá na China e tal, não sei se você se recorda, e eu recentemente vi algumas notícias a respeito disso, e me parece que isso seja comum nas diversas localidades, né? Na verdade, quem de nós no mundo estávamos preparados para uma pandemia? Inclusive os profissionais da área de saúde. Estamos falando de pandemia, né? Uma propagação muito rápida e dificuldade nesse sentido de controle e tal. Então, eu fiquei projetando em relação a isso. Imagino que eles não devam ficar treinando para uma situação dessa, que é uma situação que não que é inusitada. Notícias dos primeiros casos na China relatam que dos primeiros 700 casos, 400 eram de profissionais da área da saúde, né? Porque eles estão justamente no meio onde tem a maior concentração, né, desse vírus, né, de pessoas adoentadas. A gente sabe também de diversos relatos que falam dos riscos, né, que eles correm no sentido da troca, da retirada do EPI, também no processo de intubação e tal. Então, e também como se trata de uma doença nova, um comportamento relativamente novo, todos estamos descobrindo, né? E descobrindo nesse processo de fazer parte do laboratório, né? Então, eu tenho a impressão que não seja uma situação restrita aqui à região, não. Eu estava até ponderando a respeito disso. Imagino que isso tenha acontecido em diversas outras localidades. Quando a gente ouve Sim. notícias também na Europa, né, a gente também vê muitos relatos sobre isso e tal, porque eles estão mais frequentemente submetidos a esse ambiente, é um ambiente que tem uma maior concentração, né, e essas circunstâncias criam, né, propiciam realmente que amplie a probabilidade. E aí nessa situação, aqueles que vão para ser atendidos justamente nesses hospitais que fazem serviços de média e de alta complexidade, mesmo que não seja para ser atendido pela Covid, e aí lembrando que no caso de internamento, de UTI, a gente está falando desse tipo de serviço, de média e alta complexidade. Isso a gente não encontra, então, portanto, em cidades menores. Então, aí a necessidade dessas cidades recorrerem a esses polos, que aqui no caso da nossa região, é Ilhéus e Itabuna. E quando a gente ouve até as notícias falando de Uruçuca, recentemente eu vi uma notícia, e eu acho que era um relato, inclusive, do prefeito de lá, né, comentando que uma enfermeira também que veio, que trabalha no Costa do Cacau, e aí pessoas que estavam adoentadas tiveram que ser socorridas, né, aqui, a ser atendidas pelo Costa do Cacau, e aí começou, né, realmente a ir espalhando. Lembrando que tem ainda aquela situação de que não se identifica logo, né, leva-se em torno de 5, 7 dias, né, ou até 10 dias para se apresentar sintoma, que é a partir daí que a pessoa vai buscar ou vai ponderar se precisa ou não, né, de um atendimento mais específico. Então, a gente pode dizer que a gente tem aí uma primeira fase em que a Covid ela chega pelas cidades cosmopolitas, né, que tem alta conexão com o exterior. Isso vai sendo interiorizado pelas suas conexões, seus fluxos de economia, de serviços, de produtos.
incluindo aí serviços hospitalares, nesse caso, né? E chega, então, metrópoles menores. E um segundo ponto, considerando a suspensão da atividade, né, a imposição do isolamento mais contundente, querendo ou não, o sistema de saúde, ele mantém, em certa medida, essas conexões. Não é isso, Dea? Exatamente. É um serviço de ordem superior que é ofertado por nós aqui. Só respondendo à pergunta de Mônica, Mônica parece que ela colocou, por que Vitória da Conquista isso vem ocorrendo Aqui, de maneira até. Isso. Pois é, mas aí, Mônica, eu olhei os dados hoje de Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista também é uma cidade regional, ela é uma cidade de forte influência, assim como Ilhéus Itabuna. E os dados de Vitória da Conquista, de uma semana para cá, aumentaram significativamente. Passaram, acho que, de 100 casos para 340 e poucos casos. Então, houve, de fato, está ocorrendo, de fato, um aumento preocupante naquela região de Vitória da Conquista, assim como também está ocorrendo um aumento preocupante no extremo sul, né? Então, isso é uma coisa para a gente prestar atenção. Cena dos próximos capítulos vai explicar. Você participou, e eu assisti também, né? Da reunião que foi promovida pela Superintendência de Estudos Econômicos, né, no qual estava você e outros colegas professores de outras universidades, né, da nossa Bahia. E eu me recordo da apresentação do professor Gildásio, que é da UESB, de Conquista, e ele comentando sobre isso, olha, naquele momento, isso foi o quê? Semana passada, não foi, Dea? Foi semana passada. Foi semana passada. E realmente, Conquista estava com um número aquém admitindo a importância dela regional. Eu tenho uma hipótese em relação a isso. Eu acredito que como cá o litoral, que estava mais intenso, né, em termos de notificações, de casos, suspenderam suas conexões, né, rodoviárias e tal. Então, acredito que isso também tem ajudado nesse processo de retardamento. Mas o que a gente vê quando olha, se fosse colocar nos mapinhas, né, cronologicamente, como é que vai acontecer nos casos, estão indo para o interior, né? Estão indo para o interior e para cidades menores também. Então, existe sim um retardamento, mas pelo andar da carruagem, o que a gente imagina é que vai piorar. E o ponto conquista, Elguinha, se eu não me engano, começou um pouco mais tarde. O primeiro caso de conquista, posso estar muito enganado, mas começou em abril, foi dia 6 ou 7, um pouquinho mais tarde que aqui na nossa região, né? Ou seja, tá adentrando. Então, a gente precisa realmente ficar de olho nessa região de conquista e no extremo sul, que realmente os casos estão aumentando muito, né? Tem uma pergunta aqui que a gente até conversou sobre isso, Dea, do Rui. Ele reside lá em Itabuna. Ele pergunta, Itabuna tem números de infectados muito superiores aos casos de Ilhéus. Isso se deve a uma testagem bem menor no município de Ilhéus, Dea? Eu me lembro que você falou isso comigo. Foi o Rui que perguntou. Rui, vamos analisar do ponto de vista da economia regional, né? O que a gente tem ali em Itabuna? Se a gente observar uma outra análise também, é com relação às conexões de rodovias, né? Observe, eu estava analisando uma coisa bem interessante. Embora Ilhéus e Itabuna tenha maior quantidade de casos de Covid, me parece que Itabuna está em 1.500 e pouco, Ilhéus 800 e pouco, isso é absurdo, né? A taxa de crescimento diária desses dois municípios que estou falando até semana passada, porque essa semana está aparecendo, está tendo uma mudança, a gente vai conversar depois, né? Mas até semana passada, a taxa de crescimento diária desses dois municípios estava bem menor do que as taxas de crescimento dos municípios vizinhos. Itabuna tem uma conexão muito grande do ponto de vista das rodovias.
né? E mais interessante observar é que a taxa de crescimento, a taxa de incidência, ela ainda é maior nos municípios que estão beirando as estradas. Isso me chamou bastante a atenção, né? Então, você vê Itajuípe, você vê Guimarães, você vê Gandu, você vê, tem um município que está me chamando muita atenção, que é, deixa eu ver aqui... E Piauí também, né, Dea? Piauí ainda tem um outro agravante, porque observe, Ipiauí e Jequié, ele é como se as duas BRs, né, a BR-101 e a BR-116, fosse ao encontro daquela região de Jequié e Piauí. Além dessas duas BRs, você tem uma outra, que eu não sei se é o BA, que é 330, alguma coisa assim. Sim, isso. Em Piauí, você tem um encontro como se fosse assim, um encontro dessas BRs todas, você passa, é como se fosse afunilando, não é bem encontro, mas afunilando lá. E é o que acontece em Feira de Santana. Hoje a gente assistiu uma live também da Feira de Santana. A Feira de Santana, ela tem conexões rodoviárias das estradas, das BRs ali, muito intensa. Então, um dos motivos também que pode ajudar a explicar esse avanço tão absurdo em Jequié e Itabuna, em Jequié e Piauí, é exatamente essas conexões. Lá é muito forte. Itabuna tem a conexão. Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, municípios tais como Coraci, tais como Almadina, tais como Canaveiras, Iuna, eles estão com uma taxa menor do que os municípios que estão na beira da estrada. Isso é de chamar a atenção, tá? Então, se você, eu esqueci o município lá eu vou dar uma olhadinha aqui depois, eu vou ver. Mas esses municípios me chamam a atenção. Quer dizer, então, isso mostra a importância dessas conexões no lance da Covid. Então, Itabuna, ele está bem ali no fronte, está bem no fronte, né? Agora, é claro que tem essa questão que o Rui falou, pode ter caso de subnotificação aqui, teste aqui, tem mais lá, pode ser também. Tá, mas essas conexões. Omar traz uma pergunta aqui. Eu vou primeiro lançar a minha pergunta e, na sequência, eu coloco a de Omar, que tem a ver, ele está falando da questão das periferias. A gente tem ouvido falar e tem ficado preocupado, Dé, com essa questão de grupos de pessoas em vulnerabilidade social. Sim. Ora, porque veja que o protocolo de segurança pública, né, o protocolo sanitário, é higienização, né? Então precisa de abastecimento de água. A gente já viu também alguns artigos que falam que os vírus também perduram em fezes por mais tempo do que o que possa ser constatado em outras partes da pessoa que estava infectada, né? E isso então se relaciona com a questão do esgotamento sanitário. A gente sabe que tem a necessidade do distanciamento. Como é que você vai se distanciar em habitações que tem um cômodo, tem 2 cômodos e é habitado por 10 pessoas, né? E tudo isso a gente encontra no que a gente chama de periferia, de comunidade. O IBGE chama, quando isso se junta aí 50 unidades habitacionais de aglomerado subnormal, né? Então, será que a gente caminha para isso também, que de repente a pandemia ela se agrave nessas regiões onde a gente encontra essas populações? Desculpa, Elga, o finalzinho eu não escutei, que a conexão aqui ficou um pouquinho ruim, no finalzinho que você está falando. O finalzinho foi a pergunta. A gente pode esperar, como de repente, uma terceira fase, porque a gente falou... Tá aí? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu escutei o finalzinho da sua fala, mas não entendi mais ou menos o que você quis dizer, que é com relação à questão que a gente está caminhando efetivamente para uma instalação da Covid em zonas periféricas, né, onde nós podemos observar a vulnerabilidade social.
Eu não sei se, se a minha fala tá cortando, porque de vez em quando eu fico aqui congelada. Vocês estão me escutando? Tá dando para ouvir, Dea. Tá dando para ouvir. Pois isso sim é o que a gente tem observado nos outros locais, né? Se a gente observar tanto São Paulo quanto o Rio, a Covid ela tem já se instalado nessas zonas periféricas de maior vulnerabilidade social. E não só aqui no Brasil, viu, Elga? A gente também está vendo isso daí nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, que é um país de grandes disparidades de renda, de grandes disparidades internas, diga-se de passagem, né? A Covid, ela está se instalando nessas zonas periféricas. Inclusive lá tem, eu estava lendo outro dia até um estudo do New York Times, né, que estava dizendo que a população negra ela é a mais atingida, a mais vulnerável com relação à Covid. Obviamente que não é porque é negro, não é isso. Mas é porque está associado a uma condição social de vulnerabilidade. Então, num estado lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em Louisiana, né? Louisiana, que está 30% da população negra, porém 70% da população com Covid era negra. Então, quer dizer, essas disparidades a gente vai encontrar. Aqui, isso a gente vê no Rio de Janeiro, que a Covid se espraiou já nas favelas do Rio de Janeiro, né? Obviamente que nesses lugares a gente não tem a sanitária adequada, é muito complicado a gente falar em contenção de Covid, como a gente tem uma família morando num cubículo, né, dividindo um quarto, pessoas que trabalham em diversos locais dividindo o mesmo espaço, muito complicado. Então, de fato, isso é um problema muito sério para a gente enfrentar daqui para frente, né? Então, a gente estava... Você quer falar? Não, eu ia comentar, acrescentando, Dea, que além da precariedade quanto às habitações, né, desse grupo de vulneráveis sociais, a gente tem que lembrar que é justamente as pessoas que foram mais atingidas e primeiramente atingidas em termos econômicos. Então, não tinha como ficar em casa, né? Tem que ir trabalhar, tem que dar um jeito, tem que ir para a feira, tem que fazer. Então, eles continuavam transitando, tinha que ir para a casa da patroa, a casa do patrão, o patrão que veio da Itália, né? O patrão que veio da Itália. E aí, realmente, a expectativa que a gente tem, e é como a gente estava comentando, né? A gente imagina aí como se fossem 3 fases. Então, primeiramente, chega aí nas cidades cosmopolitas, depois chega em metrópoles menores, cidades de menores portes, tendo uma propagação auxiliada também pelo sistema de saúde, e o que é de se esperar que mais adiante, infelizmente, a gente veja aí o aprofundamento dessa crise sanitária, justamente nessas localidades com mais incipiência em termos de infraestrutura, em termos de condições e de atendimento, que são justamente nos grupos vulneráveis, né? Eles não podem ter um atendimento particular de saúde, ficam mais distantes da estrutura também, né? Enfim, realmente, eu acho que entra dentro daquele critério que você usa muito, que é da pobreza multidimensional, né? Não é uma questão estritamente econômica, é porque ela também envolve outras questões que reduzem os direitos, né, e a acessibilidade dessas pessoas em termos de bens e serviços e melhores condições de saúde. Então, Dea, permita-me então fazer a pergunta realmente aí proposta por Omar. Ele pergunta assim, e a periferia das cidades não seria um erro adotar medidas homogêneas em um mesmo território, já adensamento, já que o adensamento e outros componentes de vulnerabilidade são diferentes? Então, ele pergunta, deveria então ser das distintas, já que a gente tem realidades distintas?
Você ficou congelada, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Senão, porque eu não vi a pergunta de ouvir, você fala, né? Vê se foi isso. A gente tem no mesmo local de realidades distintas, de periferia e o centro. Então, como é que a gente vai deixar uniforme, não é isso a pergunta? As medidas. Isso. É que dentro de uma mesma região você tem as conexões, né? Então, não adianta você fazer isolamento, está falando de isolamento social, é isso? Isolamento com questões Sim, as medidas que os gestores públicos têm adotado para tentar reduzir a propagação, né? Então, não adianta a gente fazer isolamento social na periferia se o centro está dinâmico, porque as conexões elas existem. Tá? E isso é um ponto que eu gostaria até de chamar a atenção também com relação a isso, das medidas públicas, né, para o enfrentamento da Covid. Observe, a gente está trabalhando, Ilhéus, por exemplo, tem os decretos, a meu ver, alguns decretos fizeram realmente efeito, embora a gente tenha observado um aumento de casos muito grande aqui na região, de 2 dias para cá, que me assustaram dramaticamente, uma coisa assim louca, de 2 dias para cá, que a gente pode conversar depois, né? E temos Itabuna também. Imagina se Ilhéus faz uma medida de contenção do Covid totalmente desconectado com o que Itabuna está fazendo. Itabuna, o comércio abre à vontade, e aqui não, nós fazemos isolamento social. A gente tem que entender que existem conexões nas 2 cidades. Tá? Uma gestão, ela tem que ser uma gestão estratégica, uma gestão de planejamento estratégico regional, porque nós estamos falando de fluxos. Nós não estamos falando de Itabuna, nós estamos falando das pessoas que saem para Itabuna. Se o comércio aqui estiver fechado, entende? Nós estamos falando de Itabuna, que está lá, se lá estiver fechado e aqui está aberto, você vem para a praia. Odea. São muito mais complexos do que para a gente resolver estratégica. Eu penso que, além desse aspecto, né, de pensar que estamos... Muito rápido, então, eu não te disse? Então, eu penso que, além de entender que a gente está lidando com uma rede com conexões, a gente tem que considerar que esse grupo também tem necessidades distintas. Como é que você vai pedir para que ele se higienize, lave as mãos se ele não tem água? Como é que você pede para que eles usem sabão se ele ficou sem o emprego dele, ou então o bico que ele fazia, que garantia lá a renda dele, ele não está tendo dinheiro nem para comprar o alimento, quanto mais, né, esses outros produtos. Eu acho que... Né, eu acho que um dos pontos assim importantes, e como em algumas regiões a gente ainda não viu isso se intensificando, mas inclusive em Salvador já está, viu, Dea? Aliás, desde abril, eu vi notícias relatando desde abril que eles já percebem que regiões periféricas lá já estão sendo mais intensas, né, em termos de casos, de morte e tal. Então, realmente, os governos municipais, estaduais e o federal têm que pensar que, como justamente estamos numa rede, não adianta você exigir uma posição de todos os grupos de forma homogênea, porque eles são distintos. Então, tem que pensar em estratégias também distintas para esse grupo. O como, então, permitir, né? Essa questão mesmo do auxílio emergencial, que foi necessário, importante, mas, veja, a gente ficava realmente numa situação pensando assim, estavam lá fazendo fila, né, e mesmo demarcando, distanciando, gente, está lá horas, né, chega uma hora que cansa e fica todo mundo junto, aglomerado embaixo da sombra, né? Bota a cabeça na fila, né? E bota o capacete, bota, sei lá, um banquinho e tal na fila. Então, eu acho que além de entender que estamos conectados, que temos necessidades distintas, né? E isso teria que ser abordado. E eu acho que faltou.
faltou bastante, né? Ficou muito preocupado nessa questão assim da suspensão do comércio, distanciamento e tal, e não se pensou de forma mais detida nesse grupo que é mais vulnerável, né? Então, Que nós, eu penso, isso seu, Elga, há de se lembrar que aqui em Ilhéus o saneamento básico é péssimo, né? Então, isso também é um outro agravante, né, que a gente tem que levar em consideração, de fato. Tem Estou vendo aqui se tem mais alguma perguntinha. Estou descendo aqui para ver. Um momento. Ah, aqui, Zina. No sentido de identificar no padrão de contágio uma correlação com o nível de pobreza dos municípios e bairros. Dea, me permita. Zina, quando a gente olha, a gente não partiu para tanta estatística não, mas a gente encontrou algumas, né? Em termos mundiais, a gente vê uma relação positiva entre renda e propagação e número de infectados da Covid. Mas isso porque, mundialmente, os países são tidos com uma renda média do país, né? Então, é um comparado ao outro. Então, a gente percebe que essa questão da pobreza, ela vai ser mais identificada dentro dos países, dentro dos municípios e principalmente das regiões metropolitanas, né, no qual a gente encontra maior desigualdade. Naquelas localidades bastante urbanizadas, né, bastante adensadas, e onde a gente encontra uma maior desigualdade, porque isso, infelizmente, é o padrão, é o que a gente chama do urbano dividido. Então, ali a gente vê as conexões, né, e vai ver que, infelizmente, os que serão mais afetados, certamente aí num terceiro estágio, são as pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Então, aqui no país a gente já vê isso, como o Dea bem comentou, em São Paulo, né? Nas regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de exatamente. Janeiro, em Em São Salvador, a Paulo, gente já está Rio de Janeiro, identificando. nas grandes metrópoles, né? A gente vê isso bastante claro, bem E a claro. gente Você está aí, acredita, Alguinha? tô. Voltou, Dé? Era eu estava Eu falando. não sei, eu tô confusa também, às vezes nunca sabe. Então, assim, mas a gente, pelo padrão que a gente está percebendo, a gente acredita que aonde encontrar pessoas vulneráveis em que estejam mais vai chegar também, né? Então, ainda há tempo de se pensar em políticas Não sei se sou eu ou se é mais você. específicas. Eu também não sei, Dea. Eu continuo falando aqui. Alguém fala aí? Ninguém? Deixa eu ver aqui. Alguém Peraí. pode dizer que a conexão se é de Elga? Eu tô te ouvindo, viu, Dea? Eu estou ouvindo. Vamos aproveitar. A gente está escutando, vamos aproveitar esse É, finalzinho. Dea, deixa eu te falar, faltam 6 minutos. Meu Deus! Então, Já que está é, faltando 6 minutos, vamos tentar fazer um fechamento, né? Então, nessa é, linha de fechamento, vamos comentar, tendo visto tudo isso que a gente já comentou, que tipo assim de estratégias, né, que os governos municipais, que a gestão municipal poderia adotar no enfrentamento da Covid, no teu ponto de vista? eu acho que todas essas colocações que a gente fez aqui, Dea, são muito importantes e elas podem ser bem utilizadas, principalmente pelos gestores municipais e outros que trabalham nesse nível também, né? Penso que algumas coisas que já vinham sendo feitas, elas podem contribuir para reduzir essa propagação. Então, a gente está vendo que está se interiorizando,
está se espraiando. Então, os municípios que ainda não foram muito atingidos, e aí municípios pequenos, eu acho que coisas importantes que eles têm que estar atentos. Barreiras sanitárias, me parece que são interessantes. Lembrando aqui, a gente está falando de barreira sanitária, não é impedir o ir e vir das pessoas, mas ter o controle de quem está chegando, né? E se apresenta sintoma, de ter um acompanhamento das pessoas que apresentam sintoma, de estarem atentos também ao seu sistema de saúde, porque nas cidades pequenas são unidades de atendimento básico. E aí pode ser que esses profissionais estejam despreparados, eles não vão saber quem que vai chegar lá com Covid. Então, de repente, estarem atentos a respeito disso, pensarem também estrategicamente no seu entorno, quem é que eles buscam para o atendimento de média e alta complexidade, acompanhar como eles estão, para saber que quando precisar, de forma mais imediata, ligeira, para onde levarão, então, os pacientes, né, do seu município. E eu penso que também de levar em consideração que vai se acirrar, muito provavelmente vai se acirrar, para essa população mais vulnerável socialmente. Então, de estarem atentos quais seriam as políticas e as medidas que poderiam arrefecer isso, né? Essas seriam algumas, né? A gente poderia pensar em outras, mas todas aquelas que assentem nesse padrão que a gente comentou aqui, certamente vão contribuir para retardar, minimizar, né, arrefecer a propagação da Covid. É isso, e passo a bola para você. Gente, estou encerrando já. Então, assim, eu concordo com a Elga, a gente precisa ter um olhar especial com essas cidades pequenas, que a Covid ainda não chegou, inclusive, né? Tentar protegê-las ao máximo. E a gente já sabe que daqui a pouco a gente vai estar vendo uma situação um pouco mais complexa nessa população mais vulnerável. Então, a gente precisa realmente centrar atenção um pouco mais nessa população. E uma coisa importante, que eu acho, a questão da abertura do comércio, ficar muito antenado no momento certo de abrir aos poucos, com cautela. Nós já estamos observando um aumento muito grande dos casos de Covid em uma semana, em 3 dias, 4 dias aqui em Léus. Então, vamos ter atenção com relação a isso daí. No mais, gente, está chegando o nosso horário já, infelizmente, o tempo passa voando aqui, né? Assim, eu gosto de conversar mais sobre o assunto, né, Elga? Por falar em conversar mais sobre o assunto, Dea, então, quero aproveitar para convidar a todos e ficarem atentos. Na próxima semana, a gente deve começar a publicização da nossa Semana de Economia, que vai ser remota, né? E vai acontecer, claro, e que vai acontecer entre os dias 13 a 16 de outubro, né? Então, uma das mesas que a gente vai retomar essas discussões de aspectos regionais e urbanos, né, ampliando mais, aprofundando, então não percam, e a gente vai ter outras mesas importantíssimas, interessantíssimas. Então, na próxima semana, já fiquem antenados para ver a programação. Já vamos contar também com submissão de artigos, tá? Então se preparem, estejam atentos aí para participar, ok? No mais, agradecer a participação de todos, a presença. Foi ótimo, maravilhoso. Gente, é rápido demais. Pela presença, foi muito bom ouvir esse papo, passou muito rápido, viu? E, assim, pena que a gente não pode ficar mais aqui conversando. E um abraço para todo mundo e a gente, então, se encontra na próxima live do Conhecer a Economia. Então, até a próxima quinta-feira, né? Isso. Um abraço a todos. Dea, lembra de salvar, viu?